Após uma reunião muito tensa com Donald Trump em Washington, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vai se encontrar hoje com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, em Londres. Neste domingo, a delegação ucraniana participa de uma cúpula com líderes europeus. Esse encontro, que também acontece em solo britânico, é organizado por Starmer. Para comentar mais a respeito de todas essas movimentações envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente conversa agora com o cientista político Paulo Bittencourt, pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP. Paulo, obrigado pela participação aqui conosco. Obviamente que esse encontro já estava marcado. No entanto, uma pauta nova surge. Esse possível rompimento ou, de fato, uma situação nada diplomática e nada agradável entre Ucrânia e Estados Unidos e União Europeia vão tomar corpo na conversa de hoje, possivelmente? Olá, Gustavo, boa tarde. Sem dúvida, o encontro de ontem vai ter repercussões e vai pautar, com toda certeza, tanto o encontro de hoje com o Keir Starmer, como também amanhã, com os demais líderes europeus que estão envolvidos, não é? O que se viu ontem foi justamente um posicionamento mais agressivo, não é? A concretização de um posicionamento que o governo Trump já vinha desenhando desde o início da administração, e ontem foi talvez o episódio mais constrangedor desse momento, dessas relações entre os Estados Unidos e a Ucrânia especificamente, mas também que envolve as relações dos Estados Unidos com a Europa, mas também com a Rússia, né? A gente vê uma aproximação e uma possível indicação a uma normalização entre as relações entre Estados Unidos sob a administração Trump e a Rússia de Vladimir Putin. A gente vê uma pressa por um acordo entre a Ucrânia, que foi invadida, e a Rússia, que é o país invasor, e a gente vê uma total negligência com os países europeus, que são deixados de lado nessa negociação. Então, sem dúvida, a reunião de ontem vai pautar tanto o encontro hoje, que deve estar para acontecer entre o primeiro-ministro britânico e o Volodymyr Zelensky, e amanhã com os demais líderes europeus. Paulo, se a gente olhar não só esse encontro em que houve esse bate-boca na frente da mídia americana, também no encontro de Keir Starmer com o presidente Donald Trump e Emmanuel Macron com o presidente Donald Trump, a gente também teve rusgas ali e situações nada agradáveis para ambos os políticos. Em meio a isso, como que a Europa se enxerga nesse momento numa sinuca de bico e quais são as alternativas para ela, já que desde a Segunda Guerra Mundial ela tinha nos Estados Unidos um grandíssimo aliado e de repente se vê essa mudança na diplomacia americana mais alinhada ou tendendo a ser mais alinhada com a Rússia? O que nós temos visto, Gustavo, é um posicionamento um pouco, uma mudança de tom nas relações exteriores dos Estados Unidos para um tom mais isolacionista e, com isso, equidistante, né? Entre Europa e a Rússia. Talvez até nem tão equidistante, talvez até mais próxima à Rússia nesse momento. As alternativas que se colocam para a Europa, elas vêm sendo discutidas há muitas décadas. Uma delas, no âmbito da União Europeia, é o fortalecimento de uma política de segurança e defesa comum da Europa, né? Isso vem sendo discutido desde o início da União Europeia, sempre foi o ponto mais difícil entre essas lideranças europeias, justamente porque havia uma sobreposição entre as funções da OTAN e uma função que poderia vir a ser desempenhada por uma política comum de segurança e defesa mais robusta e com maior investimento. O que a gente tem visto, em grande medida, desde ontem, com as demonstrações
de apoio de diferentes líderes, não só europeus, mas principalmente europeus, que é o que nós estamos falando aqui, é uma mudança de tom, sobretudo entre aqueles líderes mais eurocéticos. A gente vê, por exemplo, a Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra italiana, trazendo justamente o ponto dos valores civilizacionais da Europa, justamente dando a entender ali que ela não colocaria impedimentos a um fortalecimento de uma política que fortaleça a defesa e a segurança da Europa. A gente vê Polônia, Alemanha e outros países que não são da União Europeia, mas que são da OTAN, como, por exemplo, a Noruega, preocupados com essa questão. Então, se a gente parar para observar qual é a grande ameaça para a Europa desde a invasão da Crimeia, né, e que ficou ainda mais aguda com a invasão da Ucrânia em 2022, é a Rússia. Então, a partir do momento em que a Rússia se transforma nesse objeto de ameaça para a Europa, então eles tendem a buscar, não é, a reivindicar as suas alianças que provejam justamente essa defesa e essa segurança. Agora, a partir do momento em que existe um sinal claro do governo dos Estados Unidos de que a Europa não é uma prioridade para os Estados Unidos, então a Europa começa a olhar para si mesma e falar: eu acho que a gente precisa tomar alguma atitude mais enérgica entre nós. E aí a gente vê algumas políticas sendo adotadas, como, por exemplo, o primeiro-ministro da Noruega falando que está aumentando os gastos em defesa e tudo mais. Até voltando aos eurocéticos, né, sobretudo Eslováquia, Hungria, que são países muito mais eurocéticos, a Eslováquia, o primeiro-ministro da Eslováquia anunciou ainda mais cedo que ele apoia um cessar-fogo com a Rússia, mas também não vai mais prover nenhum tipo de auxílio político ou militar para a Ucrânia, embora não se oponha que outros países europeus façam isso. A Eslováquia, eu acho que vale a gente ressaltar, é um membro da União Europeia e também da OTAN. Então, a partir do momento em que é um país que não coloca, que pode não concordar com o rumo que está tomando a política, mas que não se coloca como um impedimento para uma política mais robusta de segurança e defesa da Europa, eu acho que nós temos um sinal claro de que esses líderes eles estão tomando essa consciência desse novo cenário que se coloca internacionalmente e, portanto, qual é o papel que eles precisam desempenhar para a própria segurança da Europa nesse sentido. Paulo, agora olhando para a situação da Ucrânia e do presidente Volodymyr Zelensky. Obviamente, ali é um vídeo que viralizou muito da embaixadora ucraniana vendo a discussão tomar corpo e percebendo que havia ali ocorrido uma falha, e aí a gente pode dizer falha do presidente Trump e também do presidente Volodymyr Zelensky, mas quem tem mais a perder ali é Zelensky. Ele acha que ele deu uma entrevista para a Fox News dizendo que não tem que se desculpar. De qualquer forma, como conseguir recuperar um aliado, ou é possível recuperar esse aliado norte-americano e a que custo? Antes tinha a questão das terras raras. Ainda há chance de uma reaproximação com os Estados Unidos, de Zelensky com Trump, para enfim chegar-se a um acordo de cessar-fogo e interromper essa guerra? Ou a situação ficou muito mais complicada agora para ele? Definitivamente, Gustavo, a situação se torna muito mais complicada, muito mais complexa. Houve, claro, uma negação de um pedido de desculpas por parte do presidente Zelensky, que não
a todo momento não perdia uma oportunidade de agradecer ao povo americano pelo apoio que foi a Ucrânia nesses 3 anos. Acontece que essa relação entre Ucrânia e Estados Unidos, ela não se dá em um vácuo, não é? Ela se dá num ambiente extremamente interativo, que é o sistema internacional. Então, a partir da discussão que houve ontem, e o tom dessa discussão, o verdadeiro fiasco que foi essa tratativa entre esses dois líderes, quem tem mais a ganhar nessa rusga, definitivamente é o governo do Kremlin, é o Vladimir Putin, é a Rússia. Com a demonstração de que os Estados Unidos eles estão colocando mais impedimentos para fornecer ajuda à Ucrânia, e tendo os Estados Unidos fornecido uma ajuda tão consequencial, não é, de tamanha importância para a Ucrânia, isso fortalece e isso empodera as elites russas, não é, sobretudo o Vladimir Putin, para que a guerra perdure mais um pouco e que isso, por sua vez, e que dessa forma as expedições militares russas possam ser mais fortes e possam ser mais eficazes em conquistar território. Então, não seria absurdo esperar que uma ofensiva russa mais forte venha caso um cessar-fogo não seja atingido, e também tendo em vista quais serão as políticas adotadas pelos países europeus. De qualquer forma, a relação entre Kiev e entre Washington fica extremamente abalada, apesar de o Zelensky ter permanecer afirmando que vê nos Estados Unidos um aliado ainda. A gente tem, eu acho que, evidência suficiente a partir da conversa de ontem de que os Estados Unidos eles não são esse aliado que eles foram até então. E até prevendo isso, a administração Biden tentou ali, ao fim da administração, oferecer uma série de armamentos, uma série de pacotes de ajuda à Ucrânia, porque já previa que haveria esse cessar por parte da Casa Branca. Mas o que a gente vê definitivamente é o início de uma mudança de tom por parte da Casa Branca, e que eu acho que, nesse sentido, fica extremamente complicado para a Ucrânia restabelecer esses laços como eles haviam sido até a administração anterior. Se esses laços eles forem estabelecidos, certamente será demandado cada vez mais da Ucrânia para que esse cessar-fogo e para que essa normalização dessas relações elas voltem a acontecer. E isso definitivamente beneficia a Rússia, sem dúvida. Não é à toa que, por parte da elite russa, o encontro foi muito noticiado, foi muito comentado em redes sociais, e sempre com um tom muito vitorioso por parte dessas elites russas. Paulo, olhando para o governo Trump e para essa mudança que você já mencionou, esse isolacionismo, obviamente que a gente quem acompanhou a Guerra Fria, se espanta ao ver agora os Estados Unidos, entre aspas, sentando à mesa com a Rússia e querendo trabalhar em conjunto para buscar uma paz. Qual que é a explicação disso? Por que essa mudança de Donald Trump? Por que essa tentativa agora de deixar de lado antigos aliados e ter esse olhar mais isolacionista? Aonde que Trump poderia chegar com essas medidas? Gustavo, excelente pergunta, e ela, por ser justamente tão importante, ela comporta diferentes fatores para a resposta, tá? O primeiro fator é justamente uma modificação dos valores propostos pela Casa Branca. Então, a Casa Branca, que se colocava como grande bastião de um dado modelo de democracia ocidental, começa a ruir com essa liderança do Trump. E isso a gente já viu no primeiro mandato, isso a gente vê agora. E, além disso,
ele busca se aliar com países que ele tem buscado algum apoio, ou pelo menos se aproximado, não ativamente, mas pela inércia de suas ações. Isso tem o aproximado de países como Rússia, Coreia do Norte, Belarus, que são países que não são conhecidos pela sua tradição democrática, muito pelo contrário, né? Então, são países que têm esses valores políticos diferentes dos valores democráticos defendidos, né, por países da Europa, sobretudo os nórdicos, os bálticos e os demais países da Europa. Além disso, desde o começo da década de 2000, fim da Guerra Fria, começo da década de 2000, e ficando ainda mais forte na administração Obama, em 2011, os Estados Unidos têm voltado sua atenção para o eixo Ásia-Pacífico. O fator China é extremamente importante nesse contexto. Então, os Estados Unidos eles têm voltado cada vez mais a sua atenção para justamente a competição estratégica que se desenvolve com a China. A China, que hoje tem os maiores gastos militares depois dos Estados Unidos e maior que todos os demais, que uma série de outros países que vem na sequência. A China, que tem esse desenvolvimento econômico que a gente tem visto, que tem sido robusto, que tem conseguiu manter um controle político dentro de suas fronteiras. Então ele emerge como um país com o qual os Estados Unidos têm desenvolvido uma grande competição. Essa competição ela vinha sendo colocada de maneira nem tão clara por outros governos, sobretudo o governo Obama, mas que no primeiro governo do Trump se tornou mais evidente, sobretudo com a estratégia de defesa nacional dos Estados Unidos, ali no começo de 2017. Depois disso, a gente vê a administração Biden, que, apesar de mudar o tom, não muda muito a postura. E agora, com a volta do Trump, é possível que a gente espere justamente uma maior rivalidade entre Estados Unidos e China. Então, o eixo Ásia-Pacífico ele passa a se tornar mais importante para o governo estadunidense em sua política externa. Já a Rússia, que se colocava como um grande adversário na Guerra Fria e no pós-Guerra Fria também, passa a ter menos importância justamente porque tem se demonstrado como um país enfraquecido pelas sanções e pela guerra, e também por operações militares com as quais eles se imiscuíram, como, por exemplo, a guerra na Síria. Então, tem se demonstrado como um país mais enfraquecido, que não tem tanta prioridade nessa competição estratégica internacional como a China. E, por isso, acaba sendo a Europa acaba perdendo tanta importância dentro dessa grande estratégia dos Estados Unidos nesse momento. Paulo, você falou da China, eu queria trazer mais ela para essa conversa, justamente em que surge essa possibilidade, esse rompimento, digamos assim, dessa forte aliança entre Estados Unidos e Europa. Como a China olha para isso? A China tem interesses em negócios, em tecnologia com a União Europeia. A União Europeia nunca viu a China como um companheiro 100% leal, mas agora vê os Estados Unidos com a lealdade abalada. A China pode se tornar um novo parceiro ou estaria de olho numa nova parceria com a União Europeia e a União Europeia poderia correr para a China, já que não vê nos Estados Unidos mais esse importante aliado? Gustavo, existe um livro de 2012 escrito pelo ex-secretário de Estado Henry Kissinger, que se chama Sobre a China, em que ele mostra que é muito característico da diplomacia chinesa que o seu papel se torne imperceptível até que ele se torna inevitável.
E quando a gente olha para as ações tomadas pela China ultimamente, a gente vê justamente isso. Fica cada vez mais inevitável trazer o fator China para as análises e para a gente compreender o que está acontecendo. Definitivamente, a China ela é um parceiro comercial importante para muitos países do mundo e a Europa não é diferente. Essa parceria ela pode aumentar. Agora, suprir a parceria que a Europa tinha com os Estados Unidos como fiador da segurança europeia, eu acho que isso não se deve esperar dessa aproximação. O que eu acho que a gente pode esperar, até porque a China e a Rússia têm desenvolvido uma parceria muito mais aprofundada nos últimos anos, sobretudo com o início da guerra da Ucrânia. Então, eu acho, e sendo a Rússia uma ameaça para a segurança europeia, eu acredito que isso torna a China como um parceiro menos atraente em termos de segurança, menos atraente para a União Europeia, mas é claro que em termos de trocas econômicas, eles são muito mais pragmáticos. Então, eu acredito que em termos de segurança, a Europa ela deve desenvolver suas próprias capacidades num futuro de médio a longo prazo, tendo em vista essa nova configuração internacional que a gente está acompanhando em tempo real. Tá certo. Paulo, muito obrigado pela participação aqui conosco, ajudando a gente a entender esse cenário geopolítico atual. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado, Gustavo. Até mais.